Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria ter você aqui nesse nosso encontro semanal. Hoje eu quero ler para você, para a nossa meditação, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, no versículo 41. Está escrito assim: Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse nosso momento. Pai Celestial, louvado seja o seu nome por sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te pedimos, Espírito Santo, que fale ao nosso coração, traga instrução, traga da sua graça sobre nós. Te pedimos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por ele também já te agradecemos. Vamos adorar o Senhor juntos? Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Mais uma vez. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Você consegue perceber que muitas vezes, quando nós cantamos, nós estamos fazendo declarações poderosas e tomando posição diante do Senhor? Esta letra é muito forte, ela é uma declaração muito forte. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Esta é uma boa declaração para nós fazermos, uma boa posição para todos nós tomarmos. Vamos meditar na palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos hoje, meu irmão, nós podemos observar algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é a atitude de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus se movimentando o tempo todo. Jesus não fica parado. Eu me lembro aqui, enquanto falo isso com você, de uma certa pessoa que me contou, talvez seja só uma história, mas ela é muito interessante. Conta-se que um grupo de funcionários estava reunido com um chefe bastante rígido, né, numa empresa, e enquanto eles esperavam o começo da reunião,
eles começavam a discutir sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre como Jesus vivia, sobre como Jesus ensinava. E de repente aquele chefe se levantou e disse de maneira assim, muito séria, Jesus era peripatético. E se levantou e saiu. Quando ele se levantou e saiu, as pessoas começaram a discutir. Que absurdo falar uma coisa dessa de Jesus. Como que pode? Será que não tem temor de Deus? E elas começaram ali a comentar a respeito daquela declaração do chefe. E quando ele voltou e se assentou, alguém teve coragem e falou para ele assim: por que o senhor falou isso de Jesus? Ele respondeu que Jesus era peripatético? Sim, por que você falou isso? Porque ele ensinava andando. Jesus não parava de maneira nenhuma. Jesus estava sempre se movimentando de uma cidade para outra, de um local para o outro. E nós vemos Jesus sempre em movimento. Por isso é muito interessante, nesse momento Jesus está parado. Ele está sentado e ele observa as pessoas. Os discípulos também estão parados ali. E nós podemos pensar, por exemplo, naquele momento que havia ali, não sei, uma preguiça, um descanso, né? Eles tinham um tempo para respirar. Não havia uma multidão sufocando eles e eles estavam tranquilos no templo, uma coisa rara de acontecer. Jesus está parado, observando, e de repente vem, eu imagino, os ricos trazendo grandes fortunas, trazendo dinheiro, grandes quantias de dinheiro, como diz a palavra, e eles depositam aquelas grandes quantias de dinheiro. Jesus não se move, Jesus não se comove com isso. As pessoas trazem grandes somas de dinheiro e depositam, e aquilo não move o coração de Jesus. Eu fico pensando, se uma pessoa chegasse lá na igreja com uma mala grande assim, com 2 milhões de reais, e de repente entregasse: pastor, não cabe esse dinheiro aqui no gasofilácio, eu quero entregar ao senhor aqui essa mala com 2 milhões de reais. Meu Deus, a igreja ia pegar fogo, ia ter um avivamento na hora, as pessoas iam gritar de alegria, elas iam ficar muito felizes. Jesus, entretanto, diante daquelas grandes quantias de dinheiro que são trazidas, fica parado, observando, não se move do lugar em que está. De repente acontece uma coisa inusitada, uma pobre viúva. Eu imagino ela mais velha, caminhando devagar em direção à caixa de ofertas, ao gasofilácio, que naquele tempo tinha o formato de uma trombeta, e eram 13 caixas de ofertas que tinham para recolher as ofertas. Elas tinham um formato de trombeta, eram de madeira. Então você sabe o que acontece quando nós jogamos uma moeda numa caixa de madeira, e vem então a pobre viúva andando devagarzinho, com uma certa dificuldade, e eu estou aqui imaginando isso, e de repente ela vem e pega 2 moedinhas e joga essas 2 moedinhas. As 2 moedinhas batem no fundo da caixa. Talvez tenham atraído a atenção de Judas. A Bíblia diz que Judas guardava a bolsa, Judas enfiava a mão na bolsa e roubava a bolsa. Judas amava o dinheiro, amava tanto que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É possível que Judas deve ter olhado assim: como que pode fazer uma coisa dessa? Jogar 2 moedinhas na caixa? Mas naquele momento aconteceu uma coisa extraordinária. Jesus, que estava parado e que não se movia por causa das grandes quantias que eram trazidas ao gasofilácio, de repente Jesus se move e ele chama os discípulos. Vocês viram isso? Os discípulos devem ter pensado assim: o que Jesus viu que nós não vimos, né? O que chamou tanto a atenção dele? Jesus diz: vocês viram isso? E Jesus diz: essas pessoas, quando trouxeram grandes quantias, trouxeram para Deus aquilo que estava sobrando. Essa mulher entregou tudo o que tinha, entregou todo o seu sustento. Quando aquela mulher entregou tudo o que tinha, entregou todo o seu sustento, ela tirou Jesus do lugar que ele estava. Ela moveu, deslocou Jesus da posição que ele estava. Eu fico pensando aqui no que Deus fez por nós.
A Bíblia diz: Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus fez? Deus pegou tudo, Deus pegou o próprio Filho, Deus pegou o que de melhor Ele tinha e entregou por amor a nós. E a expectativa dele é que nós façamos isso também, que a gente não dê para o Senhor aquilo que sobra. Ele tem a expectativa que você entregue para Ele tudo. Nada mais, nada menos do que tudo. Aquela mulher entregou tudo para Jesus, e quando ela entregou tudo, ela moveu Jesus do lugar dele. A pergunta que nós podemos fazer, talvez a reflexão que nós podemos fazer agora é: será que a minha entrega para Jesus desloca ele do lugar em que ele está? Imagina, a Bíblia diz que Jesus está sentado no trono à direita do Pai. E ele certamente contempla, a Bíblia diz, os bons e os maus, os justos e os injustos. Jesus contempla nessa hora a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós. E será que aquilo que nós fazemos move Jesus do lugar em que ele está? Será que a nossa vida, a nossa entrega, a nossa oferta desloca Jesus? Faz Jesus se levantar? Vocês viram aquilo? Vocês viram o que o Cícero fez? Imagina, será que a minha vida, em algum momento, é capaz de deslocar Jesus do lugar em que ele está? Será, meu irmão, minha irmã, que a vida que você leva agrada ao Senhor? Desloca ele da posição que ele está? Atrai o olhar dele sobre você? Faz resplandecer o rosto dele sobre a sua vida? Esse é um grande desafio para mim, esse é um grande desafio para você. Viver uma vida que atrai a atenção dele, mais do que isso, que o tire da posição que ele está e que o faça se agradar de nós. A expressão da bênção apostólica que eu vou ministrar daqui a pouquinho, depois da nossa oração, ela diz assim: faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Talvez você não entenda, talvez você saiba o que é resplandecer o rosto. Resplandecer o rosto, eu vou te mostrar agora. Imagina, olhe para o meu rosto, uma cara fechada, carrancuda. Meu rosto não está de maneira nenhuma resplandecendo, né? Resplandecer o rosto é sorrir. Quando o Senhor resplandece o rosto, Ele sorri para você, para mim. E Ele então, imagina, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aquela mulher, a pobre viúva, certamente fez resplandecer o rosto do Senhor Jesus sobre ela. Meu irmão, minha irmã, viva uma vida que atraia a atenção do Senhor e faça resplandecer o rosto dele sobre você. A pergunta que eu quero te fazer, talvez repetindo: a sua vida tem atraído a atenção do Senhor? O rosto dele tem resplandecido para você? Você tem trazido para o Senhor aquilo que sobra? Ou você tem dado tudo para Ele? Enquanto nós fazemos essas indagações, eu me lembro pelo menos de 2 textos da Bíblia importantes. O primeiro diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. No segundo, o Senhor pede: filho meu, dá-me o teu coração. Não um pedaço do coração, uma parte do seu coração. Entrega o seu coração ao Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, nós louvamos o seu nome, que é maravilhoso. O Senhor é santo, o Senhor é bom, e nós te adoramos. Queremos te pedir que nos perdoe
Perdoa os nossos pecados, perdoe quando entregamos para o Senhor aquilo que sobra. Perdoe quando não priorizamos o Senhor, o seu reino, a sua vontade. Perdoe-nos por viver uma vida que entristece o Senhor. Nos ajude, querido Deus. Nos atrai ao Senhor e pelo seu Espírito Santo, nos ajude a viver uma vida que glorifique o seu nome. Nós te pedimos, Pai, livra-nos do mal, das ciladas, livra-nos da avareza, livra-nos de viver uma vida medíocre, que possamos viver uma vida que agrade o Senhor, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Eu quero te pedir, Deus, neste momento de oração, de uma maneira especial pelo meu irmão, pela minha irmã, talvez esteja passando por necessidade, por problemas, por dificuldades. Visita agora, Espírito Santo querido, meu irmão, a minha irmã, a sua casa. Que haja paz na sua casa, que o mal seja repreendido da sua casa, que aquele que está enfermo, Senhor, seja curado, que aquele que está debaixo de opressão seja liberto, que aquele, meu Deus, que está angustiado seja livre de toda angústia, que aquele que está triste seja consolado, que aquele, meu Deus, que tem, Senhor, retido o amor, a graça, o coração, que neste momento, Senhor, receba libertação e possa entregar, Senhor, a vida, o coração, tudo ao Senhor. Eu quero abençoar a vida dele, abençoar a sua casa, abençoar a sua parentela e pedir que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito dele para que o livrem de todo mal. Que o sangue de Jesus esteja sobre você, meu irmão, sobre a sua casa. Que a boa mão dele esteja sobre você para te abençoar, guardar e conduzir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te vejo no nosso próximo encontro, na próxima semana. Compartilhe essa mensagem, mande esse link para alguém. Também deixe aí o seu comentário, se essa mensagem fala ao seu coração de alguma maneira. Conversa comigo. Deixe o seu comentário, eu vou te responder. Que a boa mão de Deus esteja sobre você nesta semana e que Ele te livre do mal. Até a próxima.